Olá pessoal! Hoje aqui no canal nós vamos falar sobre um assunto sério, uma doença que acomete muitas gravidinhas, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, a hipertensão gestacional. Por isso eu trouxe uma especialista no assunto, a doutora Maria Lúcia Oppermann, que vai bater um papo comigo e esclarecer todas as nossas dúvidas. Doutora, obrigada pela participação mais uma vez aqui no canal para falar de um assunto tão importante. Durante a gestação, algumas mulheres elas ficam vulneráveis a terem o nível da pressão arterial alterados. Por que isso acontece? Bom, a causa dessa condição que é chamada de pré-eclâmpsia ou de hipertensão gestacional são graus, né? A hipertensão gestacional é aquela mulher que nunca teve pressão alta e que durante a gestação, em geral, né? A partir das 30 e poucas semanas, começa a aparecer aumentos de pressão, isolado. Não é um aumento expressivo e não é acompanhado por nenhuma outra alteração. Algumas outras mulheres, em torno de 5%, não é tão poucas, né? 5% das gestantes desenvolve uma condição que a gente chama de pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão, que não existia antes também, associado com outras alterações. Em geral, a associação mais comum é a perda de proteína pela urina. A perda de proteína é só um diagnóstico. Na verdade, ela é um marcador de uma série de alterações que estão acontecendo dentro do útero, na verdade, no corpo dessa mulher, e que podem e têm um impacto muito significativo, não só em saúde, quanto no risco de morte, tanto fetal quanto materno. A eclâmpsia é a convulsão associada à pré-eclâmpsia. Por isso os nomes, pré-eclâmpsia e eclâmpsia. A convulsão, ela pode provocar alteração de sistema nervoso central e provocar uma alteração importante da condição fetal, e a gente tem que ser obrigados a interromper a gestação muito precocemente. Esse é um dos riscos do bebê. A pré-eclâmpsia, ao contrário do diabetes gestacional, que a gente pode tentar corrigir antes de aparecer, mantendo uma dieta saudável e um controle de peso, a única coisa que parece ter realmente um impacto grande na pré-eclâmpsia é o controle de peso. As mulheres obesas ou sobrepeso têm um aumento de pré-eclâmpsia. Então, isso é uma coisa que a gente pode tentar evitar. O resto, existe uma condição genética associada à pré-eclâmpsia que a gente não tem como modificar. Então, as mulheres, quando fazem aquela consulta pré-concepcional, que eu acho tão importante, elas têm que ser perguntadas se a irmã teve pré-eclâmpsia, se a mãe teve pré-eclâmpsia, se mais alguém na família teve pré-eclâmpsia, porque as mulheres que têm uma história familiar positiva têm uma tendência maior, e a gente tem como tentar prevenir a pré-eclâmpsia, começando com o uso de cálcio e de aspirina antes de 16 semanas de gestação. Então, a mulher engravida e por volta ali das 10, 12 semanas, ela inicia com o uso de aspirina e de cálcio para prevenir. A prevenção não é assim, uma super prevenção, mas previne em torno de 40%, às vezes até 60% da pré-eclâmpsia precoce, que é aquela que surge antes de 32 semanas, que é a mais problemática, né? Em que o bebê pode nascer muito antes do tempo. Qual seria mais ou menos o nível da pressão que a mulher tem que ficar atenta? 140/90 é uma pressão que preocupa e tem que levar essa mulher ao hospital. A maioria das mulheres grávidas tem uma pressão muito baixa. 100, 110 no máximo, vai às vezes 50. Às vezes eu pergunto para a paciente, tu vê que coisa boa, tu quase tem pressão. Porque a paciente tem assim 85/60. A pressão em geral na gestação é muito baixa. Uma mulher que começa a apresentar a partir das 20 semanas, 125/85, 130/80, eu já começo a ficar preocupada porque não é o padrão normal. Isso pode ser o início. Então, uma mulher que começa a notar que tem um aumento de pressão, ela vai ter que controlar essa pressão mais frequentemente. Então, os valores mágicos são 140 ou 90. Não preciso ter os dois juntos. Eu posso ter um 130/92, é significativo e tem que fazer o teste de rastreamento. O teste de rastreamento, e a gente vê a quantidade de proteína na urina. E você fez um exame de urina. Ela vai no hospital e faz um exame de urina específico para isso. Um exame rápido que o resultado sai em geral em 1 hora, 2 no máximo. Tá? A pré-eclâmpsia é uma condição que pode ameaçar a vida. O diabetes tem muitos efeitos a longo prazo, mas a pré-eclâmpsia tem um efeito muito sério a curto prazo. Tanto da mãe quanto do bebê.
tanto da mãe quanto do bebê. E a mãe É real e breve, assim, não é para longo prazo. A gente sabe que a longo prazo as mulheres que tiveram pré-eclâmpsia vão ter mais eventos cardiovasculares na sua vida. Elas vão ter uma tendência maior a ter infarto, derrame, isso já é sabido. Gravidez gemelar também é mais suscetível. E diabetes gestacional também. A gravidez gemelar, porque exige muito mais do pâncreas, exige muito mais do sistema cardiovascular materno. Nossa. A idade materna está muito associada à pré-eclâmpsia. Quanto mais idade a mulher tem, maior o risco. Acima dos 40 anos, sem sombra de dúvida, aumenta bastante a incidência. A pressão alta associada à pré-eclâmpsia, a evolução pode ser muito rápida mesmo, questão de horas, e pode ser muito séria. Então, a gente, em geral, quando faz o diagnóstico de pré-eclâmpsia, a gente interna a paciente. Aí tem que passar a gestação toda no hospital? O que a gente tenta com a aspirina e com o cálcio é que essa alteração não se desenvolva antes de 32 semanas, que seria o momento pior, de se desenvolver antes de 32 semanas e o bebê ter que nascer muito, muito prematuro. Se eu fiz o diagnóstico com 30 semanas, até nascer, vai ficar no hospital. Se fez durante alguns anos uma separação entre pré-eclâmpsia leve e que pré-eclâmpsia leve, então a paciente poderia ficar com acompanhamento em casa. Não existe esse quadro de pré-eclâmpsia leve. O que existe é pré-eclâmpsia grave e não grave. A grave, frequentemente a gente tem que acelerar o parto, a gente tem que fazer o parto de preferência até 34 semanas que a gente chegue lá, mas tem muitas mulheres que começam com pré-eclâmpsia grave com 27 semanas, com 26 semanas, e que realmente a gente fica esticando a corda, tentando manter o máximo de tempo aquele bebê dentro do útero, mas às custas de um risco materno considerável. Então, o controle de pressão é muito importante e pré-eclâmpsia não é uma condição benigna de jeito nenhum. Com pré-eclâmpsia, a gente, em geral, indica o parto com 37 semanas. Esse é o limite. Porque aí não é mais considerado prematuro, né? A partir de 37. Ele é considerado termo precoce, que ainda tem algumas coisinhas de prematuro, ele pode se atrapalhar para respirar, ele tem uma maturação neuronal que vai demorar um pouco mais, porque ele não nasceu bem no termo, mas os riscos já são muito menores. As maiores causas de morte materna no mundo inteiro, mas no Brasil principalmente, é hemorragia. Necessariamente não tem a ver com a gestação, mas a gente sabe que a maior causa de hemorragia é por cesáreas consecutivas. São aquelas mulheres que têm 2, 3, 4 cesarianas e que acabam tendo uma doença chamada de placentação anômala. O segundo motivo de morte materna é hipertensão. E o terceiro é infecção. É a maior causa de infecção puerperal é a cesariana. Se a gente comparar com o parto, é muito diferente. A infecção pós-cesariana é muito maior. Mas a gente também tem que se lembrar que algumas mulheres vão para a cesariana por complicações que impediram o parto. Então, não é que a cesariana tenha provocado, é que a situação levou a uma cesariana porque não era possível fazer um parto. Vai ser minha primeira filha e eu quero muito ter um parto normal, então eu tô fazendo de tudo, né, tô me preparando, tô fazendo fisioterapia pélvica, tô fazendo todo o pré-natal, todos os exames, né, para que dê tudo certo e para poder incentivar as mulheres a terem um parto normal também. A fisioterapia pélvica é muito importante, aprender a relaxar o períneo é muito importante. E até para relaxar na hora do parto, que daí tu permite que o bebê passe sem esticar desnecessariamente a musculatura. Uma coisa é um bebê passando com uma musculatura tensa, tentando segurar o bebê, e a outra é tu admitir que a musculatura tem que relaxar para dar passagem ao bebê. Então a chance de dano muscular é muito menor. Juro, eu vou falar de gestação aqui tanto. Eu sou apaixonada pelo que eu faço. Então, assim, tudo que tem a ver com gestação e parto sempre me interessa muito. Você quer deixar algum recado aí para as gestantes? Gente, assim, em geral, uma boa alimentação com alimentos nutritivos e sem farinha branca e sem açúcar são os ideais. Para qualquer tipo de mulher, com diabetes ou não, com diabetes é imprescindível, mas qualquer outra gestante não precisa absolutamente de farinha branca e de açúcar, porque as duas coisas têm o mesmo efeito sobre a insulina. Existe um terreno comum entre insulina, diabetes e pressão alta, não está completamente definido qual seja, porque a gente não sabe a causa da pré-eclâmpsia, mas existe um terreno comum. Então seria muito interessante que as mulheres, antes de engravidarem, tentassem ter um peso o mais próximo possível
possível do ideal e se habituassem a comer e a fazer atividade física. Com certeza isso a gente vai reduzir muito, tanto diabetes gestacional, acredito que pré-eclâmpsia também. Isso aí, viu, mulherada? Vamos se cuidar, é um momento muito importante, a gente não pode deixar de fazer todos esses exames. Eu sei que tá difícil aí na pandemia, mas conversa com o seu médico, dá um jeitinho, se protege para ir no hospital e vai dar tudo certo. Bom, obrigada, doutora, pela participação. O pessoal que não tá inscrito aí ainda no canal, por favor, se inscreve, dá um like se gostou do vídeo e compartilha com as amigas. Beijo! Até o próximo. Obrigada.